Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Essa camisa que eu estou aqui de antemão, quero só avisar para vocês, porque eu estou desde sábado com essa camisa e a gente está com um projeto, né? Na igreja tem um projeto, a igreja adventista tem um projeto chamado Missão Caleb. E essa missão, esse projeto, todas as vezes é feito no começo do ano. E às vezes também, né, ela se estende às férias também de junho. Mas, de forma específica, a gente então está numa campanha, a igreja está envolvida no trabalho missionário para resgatar pessoas, para trazer pessoas para os caminhos de Deus, pessoas que estão fora do redil do Senhor, e aí tem uma missão, os jovens então aproveitam as férias, passam-se na igreja, um período ali de 30 dias, 40, dependendo da necessidade do terreno, e aí eles então evangelizam as pessoas. A gente está tendo aqui num bairro próximo, né, onde eu faço parte, onde eu moro, na igreja que eu faço parte. Então, essa camisa eu vou estar dentro do projeto todos os dias aqui com estudo com vocês, com ela para também incentivar e fazer valer, né? O nome que tem aqui, ó, Missão Caleb, tá vendo? Pronto, foi uma missão que aconteceu. Caleb era um amigo de Josué, do qual foi comissionado por Deus para fazer espiar, né? Para ir observar a terra de Canaã. E aí trouxeram bons relatórios. E quando os Calebs vão fazer uma avaliação na terra, eles sempre voltam com bons resultados também. Por mais dificuldade que se tenha, mas Deus está ali com eles. Então, assim, só para esclarecer esse ponto, de forma bem resumida, a gente poderia gastar mais um tempo, para trazer para vocês esse propósito da missão Caleb. A lição de hoje, quarta-feira, tem como título Do Desespero à Esperança. Desespero de quê? Observe que a lição de ontem falou de um salmo de desespero. Hoje, do desespero à esperança. Por quê? Esse Salmo 13 é bem provável que ele tenha sido escrito em um contexto onde Davi estava passando por extremas perseguições do rei Saul. E diante das perseguições, Davi não se sentia de uma forma como se Deus estivesse com ele. E ele aqui começa com 4 protestos. Ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? A pergunta: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Irmãos, quando é que Deus se esquece de nós? Não há momento que ele se esqueça de nós. Olha o que o mesmo salmista contou no capítulo 9 dos Salmos e o verso 12. Diz assim: pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. 9, 12. Agora veja o verso 17. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. Então é o normal dos seres humanos se esquecerem de Deus, mas Deus nunca se esquece do seu povo. Tem um texto no livro de Isaías, 44, verso 21, que diz assim: Deus não se esquece de Jacó. E várias vezes, na maioria das vezes que o livro de Salmos fala de Jacó, não está falando somente da pessoa de Jacó, mas está falando de Jacó, o convertido com o nome de Israel. Então está falando do povo de Deus, Jacó e Israel. Nos Salmos também são sinônimos nesse sentido. E aqui de forma específica, né? Não só nos Salmos, mas o texto de Isaías 44, 21. Aquele outro texto muito conhecido, né? 49 de Isaías, verso 15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda está mamando, dando de mamar e está em seu ventre? Quer dizer, uma criança que está necessitada do cuidado da mãe jamais é esquecido pela mãe. Infelizmente, hoje acontece o contrário, né? Em alguns casos não se esquece, mas acaba desprezando. Mas isso por causa da maldade dos corações de muitas pessoas. Mas no geral, e quando o contexto foi escrito, uma mãe que se preza nunca se esquece do seu filho. Aí Deus ainda fala assim: ainda que essa impossibilidade possa se tornar possível, eu não me esquecerei de você. E aí tem um hino, né? Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Então, assim, esses protestos que começam nos Salmos, os 4 protestos, eu vou ler aqui de forma bem rápida, ele termina com adoração e louvor. E assim deve ser também a nossa vida. Por mais que venhamos protestar sem razão, a nossa situação ela pode estar pedindo um protesto, mas nunca duvidar de que Deus está ali. E nós falamos sobre isso durante essa semana, né? Olha só o segundo protesto. Até quando esconderás de mim o teu rosto, irmãos? Deus só esconde o seu rosto daqueles que vivem na impiedade. A condição que nós passamos, às vezes, nos permite pensar que Deus se esqueceu e virou seu rosto.
Lembre-se que, de acordo com o texto de Apocalipse, essa expressão de esconder o rosto é outra expressão ímpia também. Assim como foi dito no Salmo 9 e o verso 17, que os ímpios se esquecem de Deus. Os ímpios também pedem para se esconder. Lembra da promessa que ele dita, o que é dito lá, né? Escondei-nos da face do Todo-Poderoso, porque quem poderá subsistir ao dia de sua vinda? Quando eles pedirão às montanhas e às rochas para se esconderem e se esconderem da face. Então o texto fala assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Nunca. Deus terá o seu rosto escondido pelos ímpios que quiserem viver na impiedade. A outra indagação: até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Esse texto também me lembra de uma promessa dos Salmos, quando fala assim: clama a mim no dia da angústia e eu te ouvirei. Então, Deus nunca deixa de assistir os seus filhos. E para finalizar, até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? E tem um texto, um livro de Provérbios, eu acho que é Provérbios, não, Salmos também, eu esqueci agora de onde ele se encontra, que ele fala assim: não tenha invejas dos que obram impiamente e que desenvolvem, né, assim, parece que desenvolve um crescimento, um favorecimento, onde dá o parecer de que Deus ignora os seus filhos e favorece os ímpios. Não é assim. Quando Deus vindicar o seu povo e vir a essa terra para realmente reajustar tudo, irmãos, cada pessoa que não quis o amor da verdade para se salvar, a impiedade dos quais eles viveram, e por mais que estiveram usufruindo de algo, de nada servirá. E para eles, tão somente será destruído, tanto eles quanto o que lhe foi adquirido de forma ímpia. E para finalizar, o verso 5 e 6 diz assim: ó, eu, porém, diante de tudo isso, confio no teu amor. Por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Dois pontos que eu queria finalizar aqui. Primeiro, ele confia no amor de Deus, mesmo em meio a todos os protestos, e independente desses protestos, ele sabia quem era Deus. Mas ele questionou, ele protestou, e no final ele fala que ele o fará isso, ele cantará ao Senhor porque ele é bom, porque ele na verdade é benigno. Então assim, os problemas da vida, irmãos, nos tenta a esquecer da sua presença e do seu cuidado. E podemos questionar: Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Meu Deus, por favor, me socorre. Olhe para mim, olhe para a minha situação. E nós clamamos a Deus. Mas sempre devemos finalizar com um cântico de adoração a Deus. Porque Deus não deixa os seus filhos desamparados. Por mais difícil que seja, Ele sempre assiste às suas necessidades. E nunca, de maneira nenhuma, dá as costas aos seus filhos. Se de fato a historicidade desse salmo tiver veracidade no que é dito no comentário bíblico adventista, dessa suposição, as perseguições que ele sofreu de Davi, no final, redundou em bênção. Davi teve o fim. Saul teve um fim totalmente triste, desconforto, desagradável. Já o fim de Davi, por mais que vivesse na impiedade, ao ter se arrependido, confessado e abandonado o pecado e voltado-se para Deus, teve um fim diferente. E todos nós temos um fim também dessa mesma maneira. Possamos protestar, mas nunca se esquecer de que Deus permanece conosco e no final possamos louvar o seu nome para sempre. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque em meio às adversidades nós vemos a tua presença. Pedimos a ti o perdão dos pecados e a direção do teu Espírito para que nós nunca nos esqueçamos de ti, pois o Senhor jamais se esquece de nós. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. E quando você assistir esses vídeos, dá o seu like, curta, porque geralmente as visualizações são muito maiores do que as curtidas, né? Então, se você puder fazer isso, não custa nada para você e vai nos auxiliar em nosso trabalho aqui. Deus te abençoe e um bom dia para você.